Olá, irmãos, chegamos no capítulo 21, no último capítulo do Evangelho do apóstolo João, e eu vou te falar um segredo. Para mim, esse é um dos capítulos mais lindos da palavra do Senhor. João termina de uma forma muito sublime, de uma forma maravilhosa o seu Evangelho. Jesus aqui já havia morrido, naqueles dias, ressurgiu, e aí ele aparece algumas vezes para os seus discípulos antes de subir assunto aos céus, antes de ir aos céus e enviar então logo depois o Espírito Santo. Então esse texto ele é poderosíssimo. A ideia aqui, a gente precisa entender como que os discípulos estavam pensando. Nós olhamos hoje e vemos a história toda pronta. Mas naqueles dias, os discípulos estavam confusos. Jesus tinha sido crucificado, eles ainda estavam num choque aí da crucificação, daquela tragédia, e logo depois Jesus aparece a Maria Madalena. É interessante que Jesus aparece primeiro para uma mulher. Isso tem significado, isso aí não é algo perdido não. A mulher não tinha valor naquela época. E por que Jesus aparece logo para uma mulher? Porque Jesus valorizava os humildes. Talvez alguém pense que Jesus falou para a mulher para a notícia correr rápido, mas não é por isso. É para valorizar a classe feminina. A mulher era muito desprezada naquele período, mas no ciclo de Jesus, no ministério de Jesus, ele valorizava muito as mulheres, os homens, as crianças e todos os desafortunados, como a gente viu no decorrer do texto. Mas aqui, João vai trazer para a gente coisas maravilhosas, e aí a gente vai entrar ali naquele ambiente, naquela cena. Como eu disse, eles estavam confusos por tudo aquilo que havia acontecido. Jesus apareceu a Maria Madalena, depois Jesus aparece no meio dos discípulos, e aqui Jesus vai aparecer para eles na praia. Ainda estava muito confuso, mas é interessante que Pedro, Tiago, João, Natanael, e eram 7 discípulos ali. E Pedro diz: eu vou pescar. Essa frase, eu vou pescar, eu concordo com os estudiosos, embora o texto não fale sobre isso, mas ela tem um significado muito mais profundo do que apenas ir pescar. Não, Pedro não foi pescar para relaxar, não foi por causa disso. A tensão ainda ali era muito grande. Na verdade, a ideia de Pedro ali é: o sonho acabou, Jesus foi embora, nós estamos sozinhos e o projeto foi abandonado. O projeto que Jesus tinha dado, deles serem os seus discípulos, foi abandonado. Não há mais por que continuar. Eu vou pescar, vou voltar à minha antiga profissão. E aí eles vão pescar. Jesus então vai aparecer para eles aqui. Eles passam a noite pescando. Mais uma vez eles passam a noite pescando, e Jesus na praia, quando eles estão voltando pela manhã, Jesus acena para eles e manda eles lançarem a rede novamente, e eles fazem isso, e João percebe e fala com Pedro: Pedro, eu acho que é o Senhor, é Jesus. E aí eles se aproximam, eles pegam muitos peixes, como você viu no texto. É a segunda pesca maravilhosa. E quando eles chegam na praia, tem uma fogueira assando um peixinho lá, e Jesus prepara ali aquele peixe assado para eles naquela fogueira. A gente chega na beleza desse texto, do versículo 15 até o versículo 17, nós vamos ver algo maravilhoso aqui. Basicamente agora vai falar mais de Pedro do que João. A narrativa de João agora do Evangelho vai ser direcionada a uma conversa muito singular entre Jesus e Pedro. Lembra
que no último encontro, muito recentemente, o último encontro de Pedro com Jesus, a última vez que eles se viram, Pedro estava numa fogueira, enquanto Jesus estava sendo açoitado, e por 3 vezes disseram para Pedro, Pedro, você é seguidor dele, e as 3 vezes Pedro cantou, Pedro negou, lembra disso? E o galo cantou, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E aí o último encontro deles, lá em Lucas vai falar muito bem sobre isso, no capítulo 22, versículo 61, Lucas vai falar muito bem a respeito disso. Vai falar que naquele momento em que Jesus estava atravessando o pátio ali dos açoites, sendo açoitado, sendo espancado, ele olha para Pedro, e Pedro está em volta de uma fogueira, e eles trocam o olhar. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia dizer, viu, Pedro, eu não te falei que você ia me trair? Mas Jesus olha para Pedro cheio de ternura, cheio de amor e de compreensão, ainda que tivesse sido negado pelo seu grande amigo. E aí, novamente aqui, a cena é recriada na praia ali. Jesus, a fogueira e Pedro. Nesse último encontro, Jesus fala, Pedro nega 3 vezes, não te conheço, não te conheço e não te conheço. Aqui ao redor dessa fogueira agora, a pergunta que Jesus faz é, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você consegue perceber a singularidade desse texto? Quão lindo esse texto é? Jesus não acusa Pedro. Não acusa. Jesus sabia o que tinha acontecido. Pedro sabia profundamente o que tinha acontecido também. Enquanto Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Jesus podia reprovar a Pedro e dizer, olha Pedro, você pode voltar a pescar porque você me negou lá, você não é digno de mim. Lembra a pregação nossa no domingo sobre a graça? Foi exatamente sobre isso. Jesus, ele não apaga o pavio que está fumegando. Ele não esmaga a cana quebrada. Já está fraquinha. Pedro já estava moído ali. Jesus não ia o arrancá-lo dali. Mas Jesus ainda assim vai dizer para Pedro, Pedro, o teu pecado, o fato de você ter me negado lá, não te desqualifica para a minha obra, porque eu conheço o teu coração. E nós vamos ver isso nesse encontro tão interessante entre Jesus e Pedro. Pedro falhou no primeiro e agora ele está novamente ao redor da fogueira, olho no olho com o Senhor Jesus. Não o conheço, não o conheço, não o conheço. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta. E aí eu quero me deter aqui 2 minutinhos sobre a pergunta de Jesus aqui na palavra do Senhor. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? No português, você que é mais antigo sabe disso, no português, amor, a tradução para amor é amor. Mas no grego, na língua lá oficial daquele período, você tem várias palavras para descrever amor. Por exemplo, eu amo a Deus, eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho. Tudo é amor. Eu tenho amor por Deus, eu tenho amor pela minha esposa, eu tenho amor pelo meu filho, e são amores diferentes, tudo é amor aqui. Mas no grego, o amor, ele é ágape, agapau, verbo agapau, que daí o ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor capaz de se doar em prol do outro. O mais próximo que a gente chega disso é o amor de um pai por um filho, de uma mãe pelo filho, quando seu filho precisar,
a mãe, inclusive, dá a sua vida por ele. Esse é o que a gente mais chega próximo do ágape, do agapau, do amar de Deus por nós. Ainda assim, o ágape de Jesus é muito superior, porque Jesus não morreu apenas por aqueles que ele gosta. Jesus morreu pelos piores pecadores de toda a humanidade. A gente não consegue entender com profundidade, a gente não consegue entender completamente esse amor de Deus, incomparável amor. Então, o que Jesus pergunta para Pedro aqui? A primeira coisa que Jesus pergunta é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me agapau, tu me agapas, que é o texto que ele usa lá, né? Tu me agapas. A segunda vez Jesus pergunta, aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. O que é ágape? Eu expliquei. Filéu é o amor fraterno. É como se Pedro dissesse: Senhor, eu gosto muito do Senhor. E aí Jesus pergunta de novo a ele usando ágape: Pedro, tu me agapas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te filo, né? Tu sabes que eu gosto de você, do Senhor. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me filos? E Pedro responde. Jesus agora inverte. Ele faz a pergunta de fraternidade, de amizade. E Pedro responde para ele: Ah, Senhor. Pedro fica triste. Por que Pedro fica triste? Porque ele lembra daquilo que aconteceu na outra fogueirinha há poucos dias atrás. Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas com o amor ágape, com o amor sacrificial? Pedro responde triste, entristece e fala: Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Quando Jesus pergunta para Pedro se o amor de Pedro é sacrificial, lembra que lá na ceia Pedro falou para Jesus: Senhor, por ti eu darei a minha vida. E Jesus fala para ele: Pedro, você vai dar a vida por mim? Ah, antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negará. Então a última vez que Pedro disse para Jesus que daria a vida por Jesus foi um fracasso. E novamente aqui ele está diante do Senhor e ele é profundamente tocado por essa palavra. Mas é claro, Pedro responde com toda sinceridade: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus entende e diz para ele: vai e apacenta o meu rebanho, pastoreia o meu rebanho. Pedro foi um grande pastor na igreja de Jerusalém. Pedro entendeu muito bem aquela mensagem. Pedro entendeu muito bem aquele encontro dele com o Senhor. Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus conhecia o coração de Pedro. Ainda que ele tivesse derrapado, ainda que ele falhasse, ainda que ele era indigno, Jesus sabia que Pedro o amava, do jeito de Pedro, mas o ama. Pedro o amava. Assim também é conosco. Deus conhece o teu coração. Quando nós falhamos com Ele, quando nós negamos ao Senhor, em algumas coisas, em alguns momentos da nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração.